Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, tá? E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o Dia do Autismo, que foi no dia 2, mas é uma data que sempre vale ser lembrada e sempre vale ser falada, tá? Sobre ele. Então já nós vamos falar sobre autismo aqui no programa. Também ainda vamos falar sobre mastopexia. Você já ouviu falar nesse tipo de cirurgia? Sabe quais são os cuidados, como é que é, né, todo o processo de recuperação? Já também. E para fechar, tem ela, a jornalista Gabriela Garrido e seu quadro Hora Mais Saúde, com as principais notícias, né, da semana referentes a essa área, tá? Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí nesse dia chuvoso, né? Um dia aí muito difícil e agitado aqui em Maceió, tanto aí pelos canais 525 ou 25 da NET Claro, como pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Aqui juntinho com a gente. Lembrando sempre das principais plataformas digitais, onde nós temos perfis, onde nós estamos lá presentes. E a gente também quer contar com você, com a sua companhia por lá, tá joia? Vamos embora começar o nosso programa por aqui, o nosso dia. No último dia 2, né, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data, que foi estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo, tá? E assim, né, consequentemente, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por essa síndrome neuropsiquiátrica. Para a gente saber mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a psicóloga Clarice Macedo e a terapeuta ocupacional Catiúcia Viana. Catiúcia, Clarice, bom dia, obrigada. Bem-vindas mais uma vez aqui. Bom dia, Mara. Eu agradeço mais uma vez, né, poder ter a oportunidade de falar de um tema tão relevante e o seu programa sempre nos recebe assim de uma forma muito aconchegante e dando um espaço para que a gente possa realmente falar coisas que estão no ar, né? As novidades, o que tem de novo, de pesquisa, os serviços. E isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo. Obrigada também, tá, Catiúcia, Obrigada pela sua presença. Vamos começar explicando, Clarice, por favor, o que é o autismo? Hoje o termo que está sendo utilizado é TEA, transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque é uma síndrome que ela engloba vários tipos de comportamentos, né? Vai desde comportamentos muito sutis a comportamentos e características que são muito marcantes do autismo. Antigamente a gente pensava em autismo só como aquela pessoa que tinha uma dificuldade na interação social, não conseguia desenvolver a linguagem, tinha movimentos estereotipados, se autoagredia, agredia as pessoas que estavam próximas. Mas hoje a gente viu que esse leque se ampliou muito. Sim. Por isso a mudança do termo, né? Por exemplo, ontem eu estava lá na ecoterapia e tem um praticante da gente, pequenininho, tem 3 anos. E eu dando aperto nele e ele achando graça. Aí eu disse para a mãe dele, Rafa, eu vou levar o Jonas para mim, me dá esse menino para mim. Aí ela, Maria, se você for levar ele para casa, ele vai bagunçar a sua casa toda. Ele olhou para mim e disse assim, eu já tenho minha mamãe e a minha casa. Olha aí, tá vendo? Né? Então, assim, é um garoto que tem linguagem, que consegue se comunicar, porque a linguagem dele não é só o falar, a linguagem não é só o falar. É a comunicação, e ele tem comunicação, ele deu uma resposta dentro do contexto, né? Mas mesmo assim ele tem um diagnóstico de TEA. Então, para você ver o quanto nós temos assim extremos, né? Em relação a comportamentos e a características. Certo. Há subtipos, Catiúcia, ou graus, assim a gente pode falar, do transtorno? Há uma variedade muito grande, por isso que chama espectro. Sim. Né? Dentro do transtorno do espectro autista, que é o TEA, existe uma variação muito grande de comprometimento. Então, tem o leve, moderado e o severo. Certo. Existe autista que fala e que
consegue usar funcionalmente, mas que tem alguns desvios qualitativos nessa comunicação, nessa interação. Algumas vezes discretos, outras não. Tem o autista que não fala, que é o não verbal, não fala de modo algum. E o não falar, o não conseguir se comunicar, faz com que ele piore muito a questão comportamental. Sim. Que é muito difícil até para a gente, quando a gente não se consegue fazer entender. Isso. Né? Imagine para alguém que está com fome, que está com sede, ou que quer sair daquele ambiente que para ele é aversivo e não consegue comunicar aquilo. Então, muitas vezes ele começa a chorar, a se bater, a andar no espaço, porque aquilo para ele é muito angustiante. Então, é comprovado que quando a gente intervém nessa questão da comunicação, melhora muito a questão comportamental. E existe o grau moderado, que aí ele tem alguns comprometimentos em uma intensidade mediana. Sim. Então, ele consegue falar poucas palavras, ou às vezes ele não consegue, mas ele usa outras formas de comunicação, como os PECs, que são figuras com cenas que representam o dia a dia. Sim. Né? E aí ele também pode ter uns comportamentos mais aversivos. Então, o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra infantil ou o psiquiatra clínico, eles são os especialistas indicados para fechar esse diagnóstico. Certo. E com a terapia adequada, com o tratamento adequado, com a colaboração da família e com a inclusão na sociedade, principalmente no contexto escolar, aquele que é de grau moderado, ele consegue melhorar tanto que ele pode passar, sim, a ser de grau leve. E o de grau severo, ele pode passar a ser moderado, né? Ele pode melhorar esse grau de comprometimento. Então, a gente vê aí a importância, né, do tratamento multidisciplinar, né, que é um tratamento realmente amplo, e também da necessidade de inclusão, né? Isso é muito legal. Temos causas, assim, a ciência já nos trouxe alguma informação sobre causas, ou até mesmo, não sei se existem fatores de risco? A gente estava conversando ali fora, né, Catiúcia? Já tiveram várias teorias, Sim. Né, que associavam ao surgimento do autismo. Uma delas era a teoria da mãe geladeira, né, que era aquela mãe mais fria, que não tinha tanto afeto pelo seu bebê. Sim. Isso já foi cogitado, já foi muito debatido, né? Hoje em dia a gente sabe que as questões genéticas e os fatores ambientais realmente são bem decisivos Influenciam. na questão do aparecimento do autismo. Porém, nesse momento nós não temos assim uma causa específica para dizer o autismo é causado por isso, por esse gene, por essa alteração. Não, nós não temos ainda, mas as pesquisas nos levam para esse caminho, que realmente está ligado à questão genética e aos fatores sociais. Tem sinais, a partir de alguma idade específica, Catiúcia, as mamães, os papais, ou até mesmo os cuidadores podem começar a ficar atentos a alguns comportamentos? Tem. Na verdade, tem uma grande parcela das pessoas diagnosticadas com autismo já apresentavam sinais desde bebês. Sim. Aquele bebê que durante a amamentação ele não faz o contato visual com a mãe, então a mãe posiciona, normalmente o bebê interage, é aquela hora de troca de afeto mesmo. Então o bebê normalmente que apresenta os sinais de autismo muito pequenininho, naquele momento ele não interage com a mãe, ele não olha para a mãe, e quando olha, a qualidade daquele olhar não é realmente adequada. É um bebê que ou chora muito, ou são os extremos, ou aquele bebê que chora, que a mãe pega no colo e não consegue se autorregular, ele não consegue se acalmar, ou aquele bebê que não chora para nada. Nada que for do extremo, ele é dentro do normal, então tem que ser monitorado o desenvolvimento daquele bebê. Com 3 meses ele não consegue ter o sorriso social, que normalmente a mãe fala com o bebê, e aí ele sorri, interage. Essa interação a gente já começa a perceber um desvio. E naquela idade de 6 meses, não imita a questão da imitação motora, do mandar beijo, do dar tchau, do pedir, do apontar. E a imitação vocal também, que é quando a gente começa a desenvolver a linguagem, né? Mamãe, papai, então não consegue fazer essa imitação. E aí são sinais de alerta, né?
que aí que esse bebê tem que ser acompanhado, essa criança tem que ser acompanhada. Alguns casos apresentam também atraso do desenvolvimento motor. Então, aquele bebê que demora mais a ter o controle da cabeça, a engatinhar, muitos não engatinham, pulam etapas. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Só que tem um grupo que é muito preocupante de crianças que apresentam o desenvolvimento dentro dos padrões normais. Sim. E com 1 ano e meio a 3 anos, ele regride. Então, ele para de falar, ele para de interagir. Muitos faziam suas atividades de vida diária sozinhos ou com pouca ajuda dos pais, já começavam a fazer o desfraude, ou já estavam praticamente desfraudados com 1 ano e meio, 3 anos, eles regridem também nessa parte. Muitos se alimentavam sozinhos, também regridem. E aí, como Clarice falou, não existe uma causa para o autismo, mas existe a hipótese de que, nesses casos, há uma predisposição Sim. em desenvolver. Alguns genéticos e outros não, e que algo no ambiente, fatores ambientais, neurobiológicos, eles funcionam como um gatilho. E existe também a questão das podas neuronais. Todo mundo nasce com uma quantidade muito grande de neurônios e no desenvolvimento, com 1 ano e meio a 3 anos, existe uma grande poda neuronal, é a maior da vida inteira do ser humano. É uma morte de neurônios que não estão sendo usados. E aí existe essa hipótese desses casos que chamam desintegrativos ou regressivos da infância, que justamente nesse período de 1 ano e meio a 3 anos, durante essa poda, morrem alguns neurônios que estavam realmente sendo utilizados também, e aí explica essa regressão. Certo. Percebi algum desses sinais, seja aos 3 meses, por exemplo, durante a amamentação, ou até mesmo lá para 1 ano e meio, percebi que houve uma regressão. Eu já devo logo buscar um profissional? Eu já devo logo buscar uma ajuda, um tratamento? É a forma mais indicada? Sim. O tratamento precoce, a estimulação precoce, ela realmente vai dar toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. Quero abrir um parêntese, Mara. Hoje nós temos muitos adultos sendo diagnosticados. Pessoas adultas que nunca receberam diagnóstico de autismo sendo diagnosticadas recentemente. Então, hoje nós temos uma política mais ativa em relação ao autismo, né? Se fala mais, tem dia de conscientização, tem movimentos, e isso tem ajudado muito porque leva as pessoas a conhecerem, né? Por exemplo, escutar tudo isso aqui que nós estamos conversando e perceber que o seu filho tem alguma característicazinha dessa. E aí já cria aquela dúvida, então leva no especialista, porque quanto antes o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Tá. Queria agora saber da Catiúcia sobre a sua área de atuação, né, que é a terapia ocupacional. Como é que você trabalha com essas crianças ou até mesmo com esses adultos que são diagnosticados com transtorno? Então, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com a questão da atividade, do fazer humano. O grande foco, né, de intervenção são as atividades de vida diária, atividades instrumentais da vida diária, que são coisas que a gente faz normalmente no dia a dia. Tomar banho, a alimentação, escovar os dentes. E a parte da integração sensorial, que é algo que tem chamado muita atenção em relação à pessoa com TEA. Então, eles têm uma desordem sensorial que pode mudar a intensidade, alguns têm mais, outros têm menos. Tem o hiporreativo e o hiperreativo. Por exemplo, aquele que tem muita dificuldade de deixar cortar as unhas, cortar o cabelo, que tem aversão durante a escovar dos dentes. Essa desordem sensorial faz com que essa atividade seja aversiva. O organismo dele muitas vezes interpreta como dor. Então, existem técnicas específicas, abordagem, a terapia de integração sensorial dentro do contexto da terapia ocupacional. Existe o grupo de especialistas nesse sentido que faz essa terapia de integração sensorial, né? É específico do terapeuta ocupacional. E as atividades de vida diária, que qualquer terapeuta ocupacional faz, é o foco de atendimento mesmo. Então, a gente faz um planejamento, faz a avaliação daquele comportamento, o que é que está provocando, né, justamente esse comprometimento, porque a criança, o adolescente ou o adulto não consegue fazer aquela atividade. Então, a gente vai fazer as etapas para ensinar para fazer aquele treinamento, vai olhar também o que está acontecendo no contexto escolar e no contexto familiar,
trabalhar com a questão da avaliação para fazer as adaptações, né, do ambiente, para que aquele ambiente, tanto na escola como em casa, também seja mais acolhedor e não seja tão aversivo do ponto de vista sensorial, para que ele se organize, se autorregule e ele consiga aprender. Tá, e você, Clarice, você é psicóloga e você também falou sobre um caso da ecoterapia, né? Vamos juntar e falar sobre os assuntos. A Catícia falou sobre acolhimento. Sim. Né? Então, a gente não consegue enxergar uma pessoa sendo estimulada para se desenvolver sem ser acolhida. Então, antes de tudo, nós precisamos, enquanto profissionais, né, dedicados a essa atuação, que a gente tenha esse olhar de acolher. Lá na ecoterapia, a atividade da ecoterapia por si só, ela já é uma atividade que proporciona uma socialização diferenciada. Né? No momento da sessão, aquele praticante, que assim como nós chamamos, quem faz a ecoterapia, ele está envolvido com o cavalo, um auxiliar guia e um terapeuta que está ali do lado. Então, nós já favorecemos a questão da socialização dessa pessoa. Sim. A parte comportamental, né, quando você fala assim especificamente de psicologia, a gente sempre pensa em comportamento. A parte comportamental dessa atividade para a pessoa com TEA, ela é essencial. Nós conseguimos ter resultados assim fantásticos. Por quê? Porque tem o acolhimento, que é o principal, é a chegada. Temos o fator social, de socializar, de você estar ali fazendo a sua atividade e você está vendo outro coleguinha passando ali no outro cavalo, com outro terapeuta, com outro auxiliar guia. Então, essa socialização vai favorecer uma série de questões. De autoestima, de conseguir enxergar o que está além de mim, né? Conseguir enxergar o ambiente. Isso são pequenos detalhes que trazem uma diferença muito grande no dia a dia dessa pessoa. Né? E aí vai favorecer a diminuição das estereotipias. Né? Nós temos um praticante lá que ele tinha o hábito de bater no cavalo quando subia. Sim. E aí nós fomos montando estratégias. Né? Como é que a gente vai fazer para ele não bater mais no cavalo? E um dia ele chegou com um copo d'água. E aí a gente tirou o cavalo da plataforma, ele com um copo d'água. Então ele só tinha uma mão para segurar. E aí depois, mas mesmo assim ele continuava, na oportunidade que ele tinha, ele batia no cavalo. E aí no outro dia ele chegou com o celular da mãe na mão. E aí ele montou no cavalo, a gente tirou o cavalo da plataforma e deu a garrafinha de água dele. Então ele fez uma sessão todinha com as mãos ocupadas, então ele já não bateu no cavalo. E é isso, quando você lida com situações diferentes, você tem que ter também atenuações, né? Sim. Uma percepção diferente para ver como é que você vai atuar ali. Então, a gente conseguiu mudar esse comportamento dele, porque nós criamos estratégias. Então, essa questão comportamental, ela precisa ser estruturada antes de qualquer coisa. E não desistir, né? Há uma angústia muito grande dos pais, né, de querer que a criança desenvolva a linguagem, que a criança vá para a escola para aprender. Isso é extremamente normal. E que seja de um dia para o outro. Mas essa angústia precisa ser trabalhada e precisa haver um entendimento de que primeiro você vai estruturando por partes. Né? Se eu tenho a questão comportamental está se estruturando, então naturalmente as outras coisas também vão chegando num ponto de equilíbrio e de evolução. Quanto mais essa criança, essa pessoa é estimulada, mais ela vai ter resultados, como nós. Sim. Se a gente para de estudar, para de ler, para de interagir, nós vamos ficar, né, limitados. Então, quanto mais a gente estuda e interage, e a interação social, para mim, enquanto profissional que lida com a questão comportamental, essa é essencial, em todos os setores. Agora, a família, se ela acolhe primeiro, se ela tem um olhar de aceitação, de busca, com certeza essa pessoa vai ser melhor inserida na sociedade. Muito bem, meninas. Muito bom esse nosso bate-papo aqui. Infelizmente eu não tenho nem mais tempo para a gente conversar. Mas eu queria que a gente, ao fechar, né, eu queria que vocês, cada uma, deixassem uma mensagem sobre o Dia, né, Mundial. Deixa eu até
refalar aqui, né? Foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vocês deixaram sua mensagem sobre esse dia. E também para a nossa população, para quem está nos assistindo, para que a gente possa conscientizar a respeito dessa socialização, né? Dessa integralidade dessas pessoas que possuem o transtorno. Vamos lá. Então, tratamento precoce, né, importantíssimo. Monitorar o desenvolvimento também é importantíssimo. Esse olhar que o pediatra ele tem que ter, a família também tem que ter, que não menospreze nenhuma fala da mãe, né, e a mãe não se ache a louca, estou vendo demais. Então, assim, busque ajuda, busque avaliação do especialista e procure mais de uma opinião, se for necessário. Essa questão da ecoterapia é extremamente importante, assim, a presença da Clarice aqui, para a gente ouvir esse relato, porque infelizmente a ecoterapia ainda não é reconhecida pelo SUS. Aqui no estado de Alagoas, a Secretaria de Saúde, reconhecendo essa importância, Sim. já contratualizou 1.200 vagas para o estado inteiro. Então, a gente tem no estado inteiro 1.200 praticantes que não pagam por esse tratamento. É importante também entender que existem terapias que são básicas e terapias complementares, como no caso da ecoterapia, que ajudam bastante, mas que depois de 2 anos, mais ou menos, que é o indicado, a pessoa tem que procurar outros focos. E essa questão da família, interação e integração, família, escola, terapeutas. É importantíssimo para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Todo mundo junto. Enquanto a ecoterapia não é regulamentada, né, pelo SUS, ela foi aprovada, mas não regulamentada ainda, entrou pandemia, nós seguimos, né, com esse apoio do Estado. E o que eu gosto sempre de frisar, Mara, é que quanto mais os pais se dedicarem, quanto mais os pais reconhecerem os seus filhos com amor, com dedicação, e sair daquela... conseguir ultrapassar o luto da perda do filho ideal, Sim. melhores serão os resultados. E eu digo a você, tem resultados fantásticos, né? Então, abracem seus filhos, por favor. Busquem, como a Catiúcia falou, é interessante, é importantíssimo que você busque uma avaliação. Eu sei que é muito difícil. Quando a gente fala em rede SUS, a batalha é devastadora, Sim. mas a gente não pode perder a esperança. Tem que ir, tem que ser persistente, porque na persistência a gente consegue os resultados. Ai, gente, que chegue logo. Muito obrigada, meninas, mais uma vez pela participação, tá, de vocês aqui. Muito legal. Querem deixar algum contato, alguma rede social? Fiquem à vontade, tá? Ah, Mara, deixa eu fazer uma propaganda Sim. aqui. Essa revista, ela é de um pai pesquisador. Sim. E ele lançou uma rede social, né, que pode ser usada por pais, por autistas, por profissionais. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor é o www.tismo, com 2 Os no final, Sim. .me, tismo.me, www.tismo.me. E o tismo com 2 Os, né? Isso. É interessante porque a gente vai usar isso também como ferramenta de pesquisa, né, para interagir com outros profissionais, e eu acho que vale bem a pena interagir mais e mais. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Lindas. Obrigada Mara. mesmo. Bom dia, tá? Bom dia, prazer. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco nós vamos falar sobre cirurgia plástica, mastopexia. Pois é, já nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Não sai daí não.